Olá, eu sou Cláudia Boechat e nós estamos mais aqui para mais um Quero Saber. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alfabetização e eu trouxe aqui a Cida Maria Aparecida Sodré, que é pedagoga, né? Tem especialização em alfabetização e letramento e é também uma das terapeutas do RPM lá da Helpers Autismos, né? Que trabalha professora de RPM pelo método Soma RPM. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Cida, é um prazer enorme te receber. Prazer meu. E a gente vai falar um pouquinho, começar perguntando o que é alfabetização. A alfabetização, ela é um método, né, que você aprende com o alfabeto, né? Já é a base. A alfabetização é a base, né, do alfabeto. Então, a criança, ela precisa conhecer, né, as letras, né, estar ali ao seu redor, porque em qualquer lugar que ela vai ter essas informações. Então, ela precisa, começa pelos símbolos, né? Pelos códigos. Então, ali ela já vai estar influenciada ali ao meio. Porque a alfabetização, ela começa desde a gestação, né? Desde quando a criança está no ventre, a mãe canta, né? A mãe conversa com o bebê. Então, ali, ela já está sendo alfabetizada, porque quando ela vir, né, ao mundo, ela já vai estar com essa associação. Já vai estar associando a melodia, as vocais, né? Que é o que ela escuta lá no ventre. Depois ela vai começar, desde o momento que a mãe está falando com ela vai começando a perceber, né? As construções, né? Isso aí. E algumas coisas que podem ajudar também, né? A criança ter acesso a livrinhos, desde que ler livrinhos de banheiro, né? Aqueles livrinhos que podem molhar. Só dela já ter acesso àquelas construções das palavrinhas, das letras, isso já vai ficando familiar. Isso aí. Né? Isso ajuda também, esse contato, né? E é muito importante, né? Isso na vida da criança. Porque quando o bebê nasce, né, ele já tem um código, né? Ele já passa esse código para a mãe de quando ele chora, né? Quando ele quando balbucia, né? Então, já é uma forma dele estar se comunicando, né? Que ele quer algo ou que ele está sentindo algo. Então, isso é muito importante, né? A alfabetização na nossa vida, né? Isso é tudo, né? É o início de tudo, né? Não dá para falar. Qual é a idade ideal para a criança ser alfabetizada? Entre 7 e 8 anos. No Brasil, né? Isso. É engraçado, né? Que a gente sempre mais permissivo nessas coisas, né? Nos países do fora, isso normalmente com 6 anos eles já esperam que esteja alfabetizado. E aí, esse processo. Só que o que acontece na nossa prática, nem sempre a criança com 7, 8 anos já está alfabetizada, né? Isso. E aí, quando entra nas outras séries, aí você acaba não conseguindo aprender outros conteúdos, outras coisas por conta desse processo da alfabetização, né? Por causa dessa falha aí no processo de alfabetização. E quais os tipos, quais as formas de alfabetização? Cláudia, não existe Os métodos, né? Um método não ideal, existe um método, né? Porque o método, ele é único, né? Ele é um método, não existe um método único, porque a criança vai aprender a partir do momento que ela compreender e ela começar a produzir. Então, ela pode estar num espaço, ela pode aprender da forma lúdica, né? Ali ela vai estar aprendendo, né? Tendo contato com outras pessoas. Isso é muito importante no processo da alfabetização. Às vezes, muitas pessoas acham que a criança ela tem que aprender. E a criança, ela é única e a criança tem o seu modo de aprendizagem. Diferente do Mas outro. a gente tem o método silábico, fonológico. Como é que é isso? Fala um pouquinho sobre esse O método fônico é o método que você trabalha com os sons. Né? Os sons das palavras. Os sons das palavras, né? O método silábico, você já trabalha as formas das sílabas, né? A formação das sílabas. E o global, ele envolve tudo, o que está ao redor, né, da criança.
Na época que a gente tinha um colégio lá aqui em Itaperuna, né? A gente teve uma experiência no processo de alfabetização de uma criança, só para ilustrar um pouquinho, que a gente trabalhava com método fônico, né? Consciência fonológica. E uma criança, ela só conseguia evoluir com o método silábico. Então, ela conseguia, né? Se você trouxesse muita informação de letra, até porque era uma criança que tinha algumas dificuldades de apraxia, algumas questões, né, fonológicas, digamos assim, e ela precisou uma abordagem bem tradicional, naquele modo antigo, né? B, A, Ba, B, E, Bé, Babão. Babebi Bobão, né? E foi a forma como ela foi alfabetizada. Então, acho que é importante a gente ficar atento que cada criança, como você falou, tem uma característica única, né? Então, assim, o melhor método hoje discutido, tal, pode não ser o ideal para uma determinada criança. Isso aí. E hoje, né, eu vejo assim, muitas crianças, né, nessa faixa etária que estão no 5º ano, que não sabem ler. Né? Porque isso também foi muito prejudicado da alfabetização, foi na época da pandemia, né? Muitas crianças estavam se alfabetizando em casa, então não teve aquela ajuda, né? Porque eu acho muito interessante não só a escola, mas principalmente os responsáveis, isso. Começar em casa. Também nesse processo. E aí, de repente, a Cida trabalhando sempre trabalhando com educação, né? E aí foi apresentada a RPM. Isso. Me fala um pouquinho da sua experiência com a RPM. Seu primeiro contato, como foi? O RPM, nós tínhamos, né, conversado, né, a forma como nós estávamos, né, conduzindo o Daniel. E você já tinha no coração, né, esse desejo no coração dessa visão, né, de melhorar. Então, foi a partir daí que tudo começou, né, com o RPM. Você nos convidou para podermos estar participando ali. E o RPM é um método de aprendizagem excelente. Porque, principalmente para as crianças não verbais. Né? Porque às vezes muitas pessoas acham que por a criança não falar, ela tem alguma deficiência intelectual, mas nem todas. Né? Então é muito importante esse método, porque são os canais de aprendizagem. E o que mais são esses? Os canais de aprendizagem são o visual, né? São o auditivo, são o tátil e o sinestésico, né? Que é onde o professor, né, ou o AT, né, vai estar ali ciente do que a criança precisa, né? Na forma de ensinar a criança, né? No método de ensino. Então, isso daí é muito importante, né? O professor saber como é o método de aprendizagem dessa criança. É legal que no RPM você não pensa só no método estático, né? Porque todos nós, esse método pode ser que naquele dia a criança esteja mais visual, no outro dia ela esteja mais auditiva. Isso. Então, ficar atento a isso, né? Isso. E fala um pouquinho mais pra gente de RPM, como que funciona. O RPM, ele, como você sabe, né? Eu trabalho com seu filho, né? Com o Daniel na escola. E eu tenho visto, assim, muito ele evoluir, né? Muito com esse trabalho, porque a gente trabalha a forma de perguntas, né? Abertas para ele dar a resposta, né? Ali no modo de soletração, porque a gente usa um papel timbrado, né? Onde ele vai soletrar, né? A sua frase. Porque hoje ele está formulando frases, né? Então, não fica só em uma palavra, são frases que ele está formulando. Então, isso mudou, né? O Daniel. O Daniel de hoje é o Daniel diferente de quando eu entrei, né? Nesse trabalho que a gente tem feito com ele ali. O que aconteceu? Até que a gente conseguisse, né? Que até a gente conseguisse iniciar o RPM, conhecer o RPM e iniciar inicialmente sobre a supervisão da Simone Velasco, né?
e depois a Cida fez a formação dela, a Jeane, então elas fizeram a formação, então são professoras mesmo do RPM, né? São certificadas pelo modelo, mas até então a gente trabalhava com a adaptação de material de educação infantil com o Dani. E depois do RPM ele começou a acompanhar o conteúdo da escola, né? Isso. E quando a gente pensa assim, né, na motivação dele, quando ele se sente incluído, pertencendo, né, aos mesmos conteúdos da turma, e você faz até questão dele ver, né, que é o mesmo conteúdo, né? Fala como que funciona isso ali com ele. Quando eu começo com ele, eu falo para ele, hoje nós vamos estudar, né, história, que no seu livro aqui está dizendo, né? Aí a gente faz o tema, né, e é tudo adaptado, né, às atividades dele. Então ele presta atenção, ele ouve, né? E outra coisa, Cláudia, que às vezes a pessoa acha que a criança não verbal, às vezes ela não está ouvindo, mas ela ouve, né? Ela presta atenção no que a pessoa fala. Então hoje ele tem muita atenção nisso. Ele para ouvir, ele responde. Então, principalmente quando tem assim visual, né? A gente trabalha muito com ele visual, imagens, né? Às vezes a gente traz alguns materiais, né? E isso chama a atenção dele. E que tipo de materiais vocês usam? A gente usa o globo terrestre, né? A gente usa a parte do corpo humano. Trazer uma coisa mais concreta, mais junto concreta, com a atividade e mantendo o mesmo conteúdo da turma. Isso aí. Mas trazer um pouco mais do concreto também, né? Dessa coisa de trazer o globo mesmo, para ele entender melhor. Isso, para ele entender. Então, é ele trabalhar ali o concreto, né? E isso é muito importante, porque estimula eles, né? Aí, se a gente ficar só naquilo ali, vamos lá, vamos lá, ba, be, bi, bobo, isso não funciona mais, né? Às vezes, tem muitas pessoas que acham que a criança, ela não é alfabetizada, né? A gente ouve muito, né, disso, que a criança, a mãe até desiste porque acha que a criança não é alfabetizada. Nós temos casos na clínica, né, que um paciente, né, ele mostrou que ele é alfabetizado, né? Isso aconteceu há pouco tempo, que a gente falou assim, eu fui aonde? Fui ao Rio ou fui a Campos? Aí a pessoa mostrou direitinho que tinha ido a Campos, né? A professora estava explicando. Então, isso é muito importante, né, para eles, esse estímulo, essa autonomia, né? Porque tem que haver mudanças, né? E o método do RPM veio para mudar, né? A forma até da família pensar, né? Porque tem muita gente que desistiu, né? E não é assim. Quando você não presume competência, você corre o risco de... Com certeza você está cometendo esse erro, né? Você pode ter uma criança absolutamente capaz e você não estimular essa criança, é grave demais. É muito mais admissível, é muito melhor que você estimule uma criança além da capacidade dela do que aquém, né? Ela precisa ser estimulada, você precisa entender, a partir do princípio de que ela entende tudo que você fala, de que ela compreende e presumir competência mesmo. Ela é competente e vamos a partir daí. E, claro, nem todas dão as mesmas respostas no mesmo tempo, mas com certeza quando você não presume competência é muito mais grave. E com o Dani acontecia muito isso. Ele estava numa fase que aquela coisa sabe, coisa muito infantilizada, isso cansava ele. E até nas atividades que a gente precisava, motora mesmo, né? Até com orientação da fisioterapeuta e tal, das atividades motoras na escola, para melhorar a apreensão, né? Ele não tinha vontade de fazer, que era tudo muito infantil. A partir do momento que ele entendeu, que a gente estava entendendo que ele era capaz e que ele precisava fazer aquela atividade para mostrar sempre que era capaz, e então não só mostrando, né, no stencil, mas escrevendo mesmo, né, e indo além disso,
ele está topando até atividade mais infantil, porque ele sabe que o objetivo, que aquilo ali é só a forma, mas que a gente entende que ele é muito mais capaz. Né? Isso mudou a forma dele encarar as coisas, né? Dele entender. E tá muito... A autoestima muda, né? Saber que você está sendo visto. Tem uma autista que é bem conhecida, é Carly, depois eu vou botar o nome aqui pra gente. Ela não vocal, não verbal. E ela sentia muita dor, sentia muito desconforto e ela rolava no chão porque ela tinha uma questão de neurológica periférica. Então, é como se o corpo dela estivesse queimando e ela ficava rolando no chão e ela não conseguia explicar o que era aquilo. Ninguém entendia. E toda vez que ela começava a rolar, que ela sentia o alívio de estar no chão frio, as pessoas iam lá e tiravam ela, achando que, enfim, sem entender a razão daquilo. E ela só foi conseguir se comunicar por causa de uma dor de dente, que ela foi escrever o dente, digitou. Aí os pais foram ver do que ela era capaz. E aí começaram a usar esse canal da digitação com ela. E aí, a partir daí, ela começou. E é legal o depoimento dos pais, falando, eu tinha em casa, eu achava que uma pessoa que não pensava, que não fazia nada, ela tem muita questão sensorial, muita estereotipia. E ele falando, eu descobri que eu tenho uma adolescente sapeca em casa, que é capaz de brincar. E aí ela evoluiu. E hoje ela é um grande, assim, um grande nome dentro do autismo, dando essa fala do autismo, né? E ela tira até algumas dúvidas dos pais em relação a algumas atitudes dos filhos, né? Que ela pode ser isso, pode ser aquilo. Ela responde, isso é muito bacana. E o Dani não estava nesse ponto, assim, claro, mas... nesse caso, mas a segurança que ele teve depois que ele começou a mostrar o que ele era capaz de fazer foi muito grande, né? Mudou muito a forma dele. Mudou porque hoje ele ouve, né? Ele para ouvir, né? Às vezes eu converso muito com ele. Eu até falo para ele, a tia Cida é enjoada, né? Então, assim, ele me ouve, né? Eu converso com ele. E isso tem, assim, atraído até as professoras da escola, né? Pelo trabalho que eu tenho feito com ele ali. Porque hoje ele interage com a turma, né? Hoje ele participa. Até a relação com os amigos, isso, porque antes ele devia se sentir com vergonha de fazer uma adaptação tão infantilizada. Isso aí. E a partir do momento que as adaptações foram dentro do mesmo conteúdo dos amigos, né? Isso deu uma tranquilidade para ele. Isso. Foi isso mesmo, Cláudia. E eu acho também que ele, nesse avanço dele também, ele mudou muito a parte da estereotipia dele, porque ele tinha muito. Então, isso mudou. Ele consegue... E eu tenho visto essa evolução nele. Entendeu? Hoje ele consegue controlar mais, né? A gente sai com o passeio da escola, igual nós fomos. Então, o comportamento dele mudou. Depois do RPM, o Daniel é outro, né? E, assim, eu espero, né, que muitos, né, possam estar conscientes, né, que o RPM mude, né, a vida das crianças autistas, né? Seja crianças, sejam adolescentes, porque eles crescem, né? E eles crescem e a gente sabe como que eles passam, né? Às vezes o comportamento da criança ali, às vezes ele é agressivo, né? Ele faz algo porque é difícil, né? Eles já não são verbais. Então, eles precisam de uma forma para se comunicar. E o RPM veio para mudar. Né? O RPM, basicamente, é um programa de ensino, mas ele acaba sendo também de comunicação na hora que a pessoa consegue responder e se comunicar, isso, né? Aí. E a presunção de competência acaba mudando tanto a vida da criança que acaba atingindo. Claro que a gente usa outras terapias, né? Lá na clínica, a gente normalmente trabalha com o RPM e, por exemplo, a criança que tem dificuldades motoras faz também na físio, essa coordenação motora fina, né, a questão de apraxia, isso tudo junto, né,
que vai fazer a diferença. E porque a relação ele é uma forma de alfabetização, né, que você vai entrar já familiarizando com o alfabeto e tal, mas já construindo as palavras, né, já começando Isso aí. a soletrar as palavras, então ele já começa aí. Na história da soma, ela começou com o filho dela, ela que criou o modelo, né, usando mesmo, fazendo a questão motora, fazia o A tantas vezes, fazia o B, né, para aquela questão da resposta motora, né, dele fazer o movimento, né, para ele conseguir fazer depois linhas retas, né, fazia isso, até para ele controlar essas questões das estereotipias e entender que as crianças aprendem de forma diferente, né. Cada criança tem uma forma, tem os canais de aprendizagem, e a criança, quando ela é muito sinestésica, ela pode estar prestando atenção, riscando, prestando atenção, ou desenhando, ou fazendo quebra-cabeça. E são coisas tão curiosas que mudam a forma da gente pensar no processo de alfabetização. Porque se a criança ela é muito sinestésica, ela não consegue ficar parada para prestar atenção. E se você começa a prendê-la para prestar atenção, ela vai ter que, além de prestar atenção, lidar com uma situação corporal. Então, assim, vai ficar mais difícil ainda. Então, a gente precisa entender que cada um tem uma forma, né, de aprendizagem. Isso aí. Porque, igual eu disse no começo, né, não existe um método, né, próprio para cada criança. Cada criança vai usar um método que melhor se adeque, né? Pode ser bom para mas para outros não, né? Às vezes vem alguma dificuldade junto, né? E isso não só os atípicos, né? Nós também temos as pessoas, os autistas também, né? Os típicos e atípicos, né? Então, isso é muito importante, né? E também uma avaliação, porque o professor, quando ele está em sala de aula, ele pode observar, né? Como que está sendo essa aprendizagem, né? Do aluno ali. Então, é preciso ir para uma avaliação. É preciso ter uma avaliação. E como que é essa avaliação? A avaliação é na forma de atividades, né? Como que está o comportamento, até, inclusive, na coordenação motora. Né? Essa avaliação, ela abrange vários sentidos, né? Uma coisa importante também é que alguns pré-requisitos são inalcançáveis. Uma criança que tem uma apraxia muito grande, pode ser que ela não consiga fazer alguma coisa que as pessoas consideram pré-requisito para alfabetização e não avançam na alfabetização, principalmente usando um método como o RPM, que é um método de ensino, mas pode ser que ela nunca vá superar aquela questão motora. Isso. Mas você entra com o processo do RPM e você vai vendo que ela às vezes consegue, ela tem compreensão. Então, você tem que também pensar que você não pode ficar agarrado naquilo ali, né? Isso tem aí. Que ter essa sensibilidade em relação à criança. Isso. A não gente você fica dando murro em ponta de faca, né? A gente tem que arrumar o melhor meio, né? Isso. Até para poder não prejudicar a criança, né? Porque senão ela pode criar um bloqueio, né? Na aprendizagem. E aí fica pior, né? E fica pior. Isso, com certeza. Tem mais alguma coisa que você queira falar com a gente? Eu queria, né, agradecer, né, a você por essa oportunidade, né, de eu estar aqui participando e falar um pouquinho, né, do Daniel, né? O Daniel, há 1 ano e meio, né, que eu estou com ele e tenho visto, assim, esses avanços, né, na vida dele. Hoje, né, ele escreve o nome dele sozinho e ele me ouve, me compreende, como assim eu compreendo ele, no que ele quer. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto. Então, a gente precisa estar a cada dia aprendendo a mais, né? Que aí a gente vai vencendo as barreiras, vencendo os obstáculos, né? E isso é importante, né? Isso que eu queria dizer. Joyce, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu conversei com a Cida, Maria Aparecida Sodré, mas a gente já chama de Cidinha até, para alguns, né? Obrigada pela oportunidade também. E a Cida é alfabetizadora, trabalha com RPM, é terapeuta, né? É a primeira professora de RPM
em sala de aula com uma criança no Brasil, no tempo inteiro da sala. Eu tive o privilégio de ter isso com o meu filho, porque a gente tem outras pessoas que já trabalham, mães que trabalham com RPM com os filhos, né? No Brasil, mas a primeira mediadora, né? Que começou como mediadora, mas é muito mais do que isso, né? A primeira professora de RPM em sala de aula, em tempo integral, né? Todo o tempo da sala, com uma criança autista não verbal no Brasil, é a Cida. Então, esse é muito importante. E o trabalho que ela está fazendo, belíssimo. Assim, o quanto o Dani tem crescido e soletrado. E a gente se assusta até quando ele começa a soletrar com as coisas que ele fala. Porque o safado até brincou com a minha cara com o negócio de política. Só Deus sabe o que foi a história. Que ele se corrigiu no final, mas saiu brincando, e você vê até um bom humor nele, né, em relação a isso. Então, muito obrigada. Obrigada e até a você. A próxima, gente. Fiquem com Deus.